Equarobobô, Equajauru, boa quarta-feira, bom dia. Uma pergunta. Sheonje, legede, Sheonje, ireke, Seonje, suga, mu, kofi. Você come bananas, você come cana-de-açúcar, você come o açúcar, que se tornou um vício na Europa, né? E você toma café. Saibamos que a ogede, a banana, né? Igi ogede, a bananeira, né? Veio da Ásia. Irequé, essa gramínea super desenvolvida, veio da Índia. O coffee, o café. Ogbin, planta do café. Igi, coffee, planta, árvore do café. Fazendo essa diferença. Ogbin, planta. Igi, árvore. Então, um arbusto se encaixaria mais no ogbin. Né? Então, o café arábica, emu arab, né? O vinho árabe, emu, palavra africana, arabi para os africanos, né? Vinho árabe. África, Etiópia, descoberto pelo Khalid, um pastor, né? E depois foi migrado e difundido na Arábia Saudita, onde se tornou um grande segredo, e depois, em 1723, no século XVI, foi roubado uma muda, ou ganhado uma muda, escusamente, e levado ao rei da França, que nas suas estufas teria plantas, né, ogbin, coffee. E esse rei, né, Luís XV, né, Gabriel de Glieu, em 1723, roubou da estufa do rei, levando para Martinica. Né? Então, originalmente, em 850 depois de Cristo, esse pastor encontrou essa planta, a qual descobriu o seu uso e utilidade, sendo difundida na América, na Arábia Saudita, onde se popularizou. Houve esse roubo, onde foi levado para a França, da França para Martinica e distribuído então para o mundo, até mesmo para nós brasileiros no Brasil. Né? O guedé, a banana, também veio a ser plantada na América Latina, Central e Sul. Irequé, a cana, iguirequé ou ogbin irequé, a planta da cana-de-açúcar. Xelati-sugá, que se faz o açúcar. Né? Mucofi ati-sugá, café com açúcar, é uma delícia para quem pode. Banana também é uma fruta muito interessante. A fruta, os elementos que causaram todo esse tumulto e globalização desses elementos, transformando então a escravidão, que já existia em África, mas sendo trazidos escravos para as plantações, para o cultivo e para o enriquecimento das colônias portuguesas, holandesas, francesas e assim por diante. Então, por que esse assunto eu acho pertinente? Né? Porque ele deu raiz a toda migração forçada da África, transpassando-se pelo Atlântico, chegando na América Latina. Calunga, a palavra Calunga, significa o mar, o misterioso, né? Calungokun, a grande Calunga, Calunga Gigá, Tobi,
um lá, grande, grande, grande. São várias formas de se falar a mesma palavra. Então, nessa calunga, nos portos aonde os escravos eram embarcados, existia uma despedida daqueles que ficavam, porque eles iam enfrentar o mistério e o absurdo mar. Chegando até a América Latina, muitos não sobreviviam nos navios, muitos tiveram as suas famílias separadas para evitar apoio entre si, aonde as nações se coligaram, as nações, primeiro vieram os angolanos, bantus, os batzabas, os bantus em si, todos da língua banto, que engloba uma grande região da África, e vieram depois os Djejes, que eram chamados de Djejes, que eram os Efons, os Minus, os Minas, não a ver com São Jorge de Elmina, do porto de embarque dos portugueses, que se chamava São Jorge de Elmina, assim como existiam outros portos. Então, quando o negro vinha para o Brasil, ou para Antilhas, ou para a América Centro-América, eles eram considerados daquela região, mesmo que eles fossem de outra nação. Veja bem, eles eram capturados, feitos escravos, por outros africanos que vendiam para os portugueses, para os holandeses, e eram transferidos através desses portos, vindo para o local de origem. Jamaica, muitos escravos vieram junto com os espanhóis para a América Central, Estados Unidos, Cuba, Haiti e assim por diante, Brasil. E cada um, então, assumia a identidade do porto de embarque, sendo, então, esquecido a sua origem real. Vejam bem, existe em São Jorge de Ajudá, ou São Jorge de Elmina, a árvore do esquecimento, para que eles enfrentassem a grande calunga, que é uma palavra boa, né? E que é o grande mistério que estava pela frente deles. Torna-se também calunga a palavra calunga quequerê, pequena, né? Queque, pequena, o lugar de repouso absoluto. Cemitério, terra de repouso absoluto. Calunga, queque, quequerê. Calunga, gigá, calunga tobi, calunga unlá, a grande calunga, o grande mistério a ser enfrentado, aonde eles vinham então para esses lugares. Né? A palavra Níger deu origem, né, à palavra negro, porque alguns desbravadores estavam vendo um grupo étnico que estava às margens do rio, né, Rio Oiá. Cada localização do rio Níger, né, ele tem um nome compatível ao país ou ao grupo étnico que ali vive, sendo a África multidimensionada, um continente, e onde o rio Níger passa em vários países, Serra Leoa, Nigéria, Níger, próprio país Níger, hoje em dia, chegando até o Cross River, que hoje chama de Cross River, que antigamente era também o Níger, né? E faz uma circunferência, cujo seu delta deságua no Oceano Atlântico. E esse rio, por ser de águas escuras e turbulentas, veio da palavra do latim nigre, ou Niger, né? E preto, ou preto, que significa denso, fechado, escuro. E daí veio a palavra negro.
os próprios africanos não se chamavam de negros, se chamavam de Duduawon Ara, pele Dudu, pele escura, Awon Ara, Pupuá, que também é a pele da cor vermelha. Porque existem vários tipos étnicos de tribos aonde cada cor era definida com uma associação Dudu ou Didi, cor escura da noite. Awon, Pupuá, cor vermelha. Né? Ara, Awon, Pupuá, da pele da cor vermelha. Existe sim um certo diferenciação entre os próprios africanos, mas é sobre isso que estamos falando sobre o guedé, a banana, né? Sobre o requé, a cana, e sobre o cofi. Então houve essa migração forçada, né? Vindo para as Américas. Na América Central, Costa Rica em especial. Quando eu conheci Porto Limão, né, Porto Limão, que fica dentro de um Parque Nacional de Limão, eu conheci umas pessoas cujo som dos dialetos locais me lembrava alguma coisa iorubana, iorudalmiana, mina, minu, tefon, tinha assim um leve tom. E ao conversar com essas pessoas, né, descobriu-se que a Jamaica, que teria recebido uma grande gama de escravos para os plantios pelos ingleses, e depois em 1817, quando houve a ruptura de escravidão e teve um trânsito até 1837, houve uma migração dos africanos que lá estavam, que outrora eram os escravos, em busca de trabalho na América Central, vindo trabalhar no ferrocarril, na estrada de ferro. E lá, quando terminou a construção, 1873, 1880, por aí, 1873, 79, 1880, eles ali fixaram residências. Então, existe na Costa Rica uma divisão da parte atlântica aonde a cultura negra prevaleceu. O batuá, que trouxeram da Jamaica, um linguajar mesclado da Yorubalândia com o inglês, vindo para a América Central, tornam-se batuá, bribri, crioulo e espanhol. Então houve essa mescla, criado o bribri, né? Ou vrivri, se ele escreveria vrivri, mas se lê bribri. E esses africanos ainda, esses remanescentes da cultura, ainda mantêm certos ritos fechados, vedados e secretos da sua cultura que vieram dos negros da Jamaica, né? Dos africanos da Jamaica. Negro não é a definição, assim como preto não é a definição. Se vamos falar de raça, falaremos africanos, iorubanos, ibos, hausas, beninianos, antigamente danromianos, né? E assim por diante. Então, falamos do Ogedé, dessa situação que causou e ocasionou a escravidão, trazendo para esses outros países, né, a cultura, que mesclando-se a cultura local, influenciou na arte, na dança, na música, na culinária, nos atos cotidianos de muitas pessoas. Então, vamos fazer
um outro parêntese, né? A palavra AD1 ao AD1, nós, ao AD1, nós comemos afirmativamente. O AD1, vamos comer. Seu AD1, vamos comer. Che, o AD1, pergunta. Toda vez que vai se perguntar, se coloca o che, S com o ponto diacrítico. Che, o AD1, sendo o A, nós. Che, pergunta. De1, comer. A palavra de1, ou de1, ela vem da mistura de duas palavras. Je e ohum. Je, comer. Ohum, algo. Comer algo. Alguma coisa. O A, imperativo. Vir, venha. O A, je1, venha comer. O A, vir, venha. Je1, comer. Comer alguma coisa. Venha comer algo. Quando se coloca no indagativo, né, o ponto de interrogação para nós seria o che. Che, a, je1, venham, vamos comer. Seu a, je1, vamos comer, né? E se você não quer receber o alimento, você vai dizer rara, rara, ou beco, não, né? Do pé. Né? Rara, do pé, beco, do pé, não, obrigado. Né? Ou beni, sim. Beni, do pé, sim, obrigado. Mo, do pé, nós agradecemos. Do pé, me, eu agradeço. E assim por diante. Bobo, bobo é todos. Chewa é um bobo. Vamos comer, todos vamos comer. Né? É um convite. Né? O é um bobo, vamos comer, todos vamos comer. Imperativo. Outra expressão que se ouve, é um bo, né? Bo, bu. O bo seria uma conjunção do bu, né? Dividir, assim como puim, né? Puim para coisas, bu também para situações, dividir, né? Então, o bu mais o o ficou o bo, que virou pó. Jequi, osciló. Jequi, osciló é uma frase que quer dizer coma e vá embora. Ade1, bó, né? O ade1, vamos comer, ade1, e dividir. Se uma pessoa lhe oferece ade1, bó, você está te entregando a comida e pedindo que você divida com ela. Então você divide com ela. Então essa era uma fechando parênteses. Né? A palavra que está muito em voga no momento, que é o samba devido ao carnaval, né? No século XVIII, foi trazido junto com os bantus, né? Remanescentes da língua banto, né? Que era a palavra semba, que depois virou samba, que é uma dança tradicional da umbigada, onde as pessoas dançavam encostando suas barrigas, e era tecnicamente obsceno para os senhores escravos. Então eles diziam que os negros estavam sambando, se preparando para o ciricutico. Né? Então, samba, né, vem da origem da palavra semba. Né? Mas temos também o sampa, que virou samba, que é caçador da noite. Samba, samba mabali lá, poquirá de pé, ode samba, ode caçador. Sampa, né, matar à noite, né, ou à tarde. Sampa, san, de o san, né, vem da tarde. Caró,
É Carol, Bobô, bom dia a todos. É Coçã, Bobô, boa tarde a todos. É Coalé, Bobô, boa noite a todos. É Couru, Bobô. A parte do entardecer, ou à tarde, período de Xelati Sampa, caçar à tarde. Ode Xelati Sampa, cortar, matar à tarde, sair para caçar. Então vem essa mistura que muitas vezes a gente vai ouvir e não tem a ver com a palavra samba, de origem da palavra semba. Então, sampa ou samba. Né? O samba, né, deu raiz ao samba raiz, o samba enredo, samba de morro, carnavalesco, partido alto, exaltação, breque, gafieira, bossa nova, pagode, né, e uma série de outros ritmos. A palavra ma, vamos interpretar essa palavrinha ma, que significa não. É uma maneira diferente, né? Humã, né? É humano. Humano, gente, meio inglesada essa palavra, né? Então, assim, adje humã, não comer. Adje humã, comida para os humanos. O sampai le de homem, né? Não se mata a caça, não se caça ao escurecer. Isso é um mito urbano, porque você pode encontrar o grande caçador de Johnny Dan, a serpente de Dan, aonde é o maior dos predadores, e encontrar predadores da noite. Isso é uma outra parte para os caçadores do Odé Alé, caçadores da noite, que tem toda a história com Yeioqueia, Mioxorungá, tem toda uma mística, né? Outra coisa que se fala muito, macumba. Macumba vem da palavra macumbe, que era um instrumento muito semelhante ao reco-reco. No batuque, batucajé, né? Batucá vem da palavra Banto, Angola, Congo, vem também do Gabão, da Cabinda, mesmo tronco linguístico, e mais 400 outros grupos étnicos que falam do tronco Banto, Suahili, uma mescla também dos árabes, né? Que traz muita influência. Isso já foi falado, da influência árabe na cultura africana, devido à fundamentação no século XIV para XV do grande cidade-país Ilé-Ifé, e depois o seu centro administrativo tornando-se Oió. Né? Rei Odudua, que teve vários filhos, Dimu e Oroinã, os dois primeiros, Dadá e assim vai, aonde Oroinã se tornou rei de Oió, centro administrativo, e sendo Ilé-Ifé mantendo o centro espiritual, sendo governado por Dimu, filho de rei Odudua. Isso é uma outra história também. Um outro fato que a gente pode falar, todas as palavras que levam a letra, o sufixo, prefixo al, né? Almaid, né? Parte plana do deserto, né? Então, tudo que levar o al no começo, né? Até mesmo um sobrenome ou de uma palavra, é de origem árabe ou Swahili, né? Então falamos lá dessa parte, vamos falar do Jamaica, 1673, onde os negros foram levados, né, levados de várias partes da África, levados
negros de língua banto e iorubá, de cultura mesclada de muitas tribos, né, chegando à Jamaica com a influência forte inglesa, transformaram o seu dialeto em crioulo. Crioulo seria o vulgar de uma língua falado pelo público. É como dizer latim clássico e latim vulgares. Então, crioulo não é uma conotação racial, e sim circunstância do desenvolvimento comum dos povos comuns, né, e não clássicos de uma determinada localidade ou língua. Então, na Jamaica se desenvolveu o crioulo, que é a mescla do iorubá, do africano, com o inglês, o batuá, uma mistura francesa, porque na Jamaica a língua oficial é o francês, assim como no Benin. Né? O batuá, o bibri, o crioulo, e em 1673 a 1808, depois houve a migração para a Costa Rica, principalmente Porto Limão, onde falavam o batuá, o crioulo e o inglês, e transformou-se no bribri, no crioulo e Spanish, e espanhol. A Jamaica começou o processo de desescravização em 1802 a 1831, tendo a maior revolta em 1831 e 1934, onde adquiriram sua independência. A religião na Jamaica, pela influência Ashanti, Cong, Banto, né, chama-se Kumina. Né? Kumina, Fuminu, né, vindo daquela região da África, Ashanti, Fante, Jeje, Mina, Kumina. Essa religião conta muito de um itom que já falei num outro vídeo, se vocês procurarem, sobre a Nancy ou Kwaku, né? O Senhor das Histórias, Oniton, rei dos Itãs, rei das histórias, que ele teceu a teia, indo até Orum, conversando com o Deus compatível ao nome daquela região, o Olorum, né? E ele teve 3 tarefas, né? Oxebo, Urumbo e Iá. Bem, Oxebo, o leopardo dos dentes mais ferozes, ao qual ele capturou. Urumbo, a vespa da picada mais queimante. E a sua mãe, que seria Kerin Oberin Niomodé Ni Agbaba, Yagbá, a 4ª filha de sua velha avó, a mãe dele, né, que seria essa. E ele levou, e ele então trouxe o Ibaniton, o baú das histórias, e assim as histórias fizeram parte da criação. Então, em Jamaica, os Kuminas, eles veem muito essa parte. Vou dar um segundinho para dar uma tossida e já venho. I'll be back. Voltei. Bem, então, assim aconteceu Jamaica, Costa Rica, onde podemos encontrar sons equivalentes aos grupos que vieram através da Jamaica. Os grupos que vieram para a Jamaica através da Costa do Marfim foram os Ijés, Araras, do Togo e do Benin, Yorubás, da África Ocidental, da Nigéria, Popós, também da África Ocidental, Guineenses, ou Grunces também, Angolas e Congos, ou Congaço, né, vieram para Jamaica, da Jamaica
migrando para Costa Rica, século XIX. Mas no descobrimento das coisas, junto aos espanhóis, né, também vieram africanos escravizados. Então, já existia na América Central, Costa Rica em especial, né, que já tinham chegado, que estavam em Cartago, em outras regiões. Os negros que vieram de Jamaica vieram, né, para Porto Limão, para a construção do ferrocarril, no século XIX, né, Alajuela e Herédia. Inclusive morei em Herédia. Em Herédia, aonde houve essa proliferação maior desses africanos. Com os espanhóis chegaram a Cartago, né, e da Mauritânia, né, África Equatorial e Ocidental, né, onde brancos e negros tornaram-se mulatos e índios e negros zombas. Não tem a ver com a dança, mas é zomba, que faz uma alusão também ao movimento. Da Costa do Marfim vieram esses escravos, também vindos do Panamá, maior parte da diáspora jamaicana para Costa Rica, Cuba e Panamá. No século XIX, Costa Pacífica, uma quantidade, e selva atlântica, para a construção da estrada de ferro do período de 1871 a 1890. Também vieram para a América Central, Costa Rica, também vieram italianos vindo da Europa e chineses, consequentemente da China. Então, Jamaica, êxodo centro-americana, Porto Limão, 1871 a 1890, e ali ficaram. E para a indústria da banana, que teve o seu pico, LGD, banana, 1907. E assim trouxeram seus escravos. Talvez esses assuntos estejam bastante desconexos, né? Então vamos reconectá-los. Então, no Níger, que nasce na Guiné, a 490 metros acima do nível do mar, Serra Leoa, né, atingindo diversos países, Guiné, Mali, Níger, Nigéria, né, desaguando no Golfo, né, da Guiné, Golfo da Guiné, na delta, letra delta, do grego, desaguando no delta do Atlântico. Então, esse rio, ele tem vários nomes dependendo da localidade. Para os mandingas, ele é Djeliba. Para os ibos, Orimiri, Água Grande. Os tuaregues, Ojerum e Jerum, Rio dos Rios. Para os sogons, Isaber, Rio Grande, ou apenas Isa. Para os Zarma, ou Hausa, Coará, que também significa grande água. Para os Yorubás, ele é chamado de Oiá. Para os beninianos também. A bacia do Níger, ela tem 2.111.700 quilômetros quadrados de área. Caudal, 5.700 metros cúbicos por segundo. É bastante água. Afluentes. O afluente Zotum-Odô, os afluentes do lado direito. Bani, Mekong, Sankarani, Ossi-Odô, e Ossi-Odô do lado esquerdo, Sokoto,
Canduana, Beni, Anambra e Congá, também formando e alimentando 2 lagos, o Candi e o Lago Chad, que a gente conta uma história, inclusive, sobre Nuolele, Molibá, Macassi, que vem dos Candi e do Lago Chade, aonde o Bale chama todas as crianças e ensina como lidar com esse rio agressivo e violento chamado Oiá. Né? Também temos uma história do Lago Chade que fala sobre Iaefon Odeefon. Se vocês procurarem ali nos meus vídeos, vai ter uma breve história sobre Iaefon, a mulher búfalo, e Odeefon, o caçador dos búfalos. Cidades principais banhadas pelo Níger: Bamako, Lokoja, Chegon, Mopti, Timbuktu, Nimasse, Onitsha. Isso é o rio Níger e todas as suas nomenclaturas e seus afluentes dentro da Nigéria, nesse caso, né? Os afluentes dentro da Nigéria, né? Que na Nigéria ele é chamado de rio Oya, Odo, rio Oya, a orixá dos ventos, e a Fefé, mãe do vento, e a Funchi, mãe do vento forte, da tempestade e do furacão. Então, chegamos assim. O rio, por ser escuro e ter encontrado uma civilização com Ara, Awo, Du, pessoas de pele negras, Atijiji ou Didi, assim como a noite, e veio da palavra latina, que significa níger, escuro, concêntrico, fechado, assim como preto. Né? Lembrando lá do Petrô dos haitianos, né? Preto, e preto, que é a mesma significação, escuro, denso, fechado, um rio perigoso, violento e agressivo. Mas, então, falamos da Calunga, falamos desse babado. Então, agora vamos misturar um pouco as coisas. Yao Duduá, irmã de Obatalá, que tomou o vinho da palma, o emu, e ficou endurecido durante milênios, né, porque para o imortal o tempo conta de uma maneira diferente. Então, houve a bebedeira do emu, que o Lorum mandou Exu que cravasse o Obé Adá no Igiopé, aonde eles teriam que vir para o plano terreno, e ali drenou o emu, que é uma bebida tradicional da África e é realmente extraída através de perfurações. Né? Antes que digam, ai, como é que vai drenar uma bebida, né, de uma palmeira, né? Igiopé, essa palmeira em específico, palmeira ou dendezeiro, drenado então a sua seiva, fermentada, torna-se uma bebida alcoólica e muito forte, chamado de vinho de palma, emu ni igi, igi opé. Exu, o orixá Onibodê, senhor, Oni, aquele que pertence, Bodê, a porta onde Obatalá, com a sua corte, desceria através do Igiopé para a terra, lá tomando um fogo grandioso de emu, vinho de palma, ficou adormecido por milênios. Sua irmã Oduduá, ou Yagba, lá, a grande mãe, a grande cabaça, Igba, lá, a grande cabaça terrena, veio para o mundo e aí ela começou a construir o plano, que outrora era todo de fogo.
trazendo então junto de sua horda outras Yazagbás e outros deuses. E trouxe também Odarã, ou o Eborá, terrível Eborá, que a mando de Olorum veio e entrou dentro da terra, criando o magnetismo e com os fragmentos criando Oxupá, a lua. E essa lua, que pertence a Oxum, que regula as marés e os nascimentos. Veja bem, nesse mito, Olokun, deus do oceano, junto com sua consorte Iaakunará, mãe da terra do profundo das águas, né? Vindo a povoar os oceanos sucessivamente. E tendo como uma filha Iemoja, senhora das águas, tanto das doces como das do mar. O mar pertencia a Olokun, Olo, a quem pertence, Okun, o profundo, e a Akun Ara, a quem pertence a terra do fundo do profundo, a terra do fundo do mar, mãe das algas e mãe dos corais e mãe das criaturas que vieram a povoar gradativamente com a evolução. Por que estou falando isso? Porque na escala evolutória, tudo veio de uma única matriz multiplamente química, de vários elementos vindo da formação do sistema solar e da Terra e dos planetas circunvizinhos. Então, aí temos o começo de tudo isso foi com a nossa Yagba, né, o Duduá, e 450 milhões de anos atrás. Aí a Lua veio se formar em seguida. O Sol, Terra e os planetas circundantes vieram se formando dentro desse mesmo período. E sendo que, hipoteticamente, os cientistas dizem que o universo se formou há 13 bilhões e muito mais bilhões, né, quase imensurável, antes se formou e depois se formou o Big Bang, então houve a grande expansão, e todos esses resíduos vieram transfundidos, fazendo o sistema solar, fazendo os planetas, inclusive a Terra, né? Sheda Olorum, Puin Messaorum. Olorum criou os Oruns e dividiu em 9. Uma morada dele e os outros habitados. Então, houve o começo de toda a circunstância de vida na Terra. Primeiro, Gondwana, Pangeia, divisão dos continentes, tem o mito de Oxoguian, com sua espada de cristal dividindo os continentes, quebra-lhe a espada, Ogum se apresenta e oferece a espada de ferro, o elemento mais abundante no planeta é o ferro. Então, Babani Sawe, Ogum, Babani Sawe, Ogum Ló, Sawe, 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 Babá Sawe, dividiu as terras, trazendo progresso e prosperidade. Então, houve a divisão África, América Latina, Brasil. Eram juntinhas na Pangeia, separados, né? E muitas espécimes foram desenvolvendo independentes, chegando até mesmo aos 5 reinos, comandado pela grande Yarnelá, Nana Bruquet, aonde ela comanda as 5 naturezas biológicas e suas evoluções, desde as células, desde as bactérias, vírus, procariotas, procariontes, que precisam se alimentar e que se alimentam da sua própria maneira,
através de fotossíntese e outras coisas, assim como as árvores, né? Produzindo carbono, filtrando o carbono, produzindo oxigênio e assim por diante, como muitas vidas marinhas. E aí se desenvolveu, então, o nosso planeta. Nós poderíamos falar desde dos unicelulares até os multicelulares, as esponjas, né? E os períodos, né, que o planeta passou para chegar na nossa era, aonde as criaturas no Vale do Rift, né, e na África do Sul, os Khoi e os Sans e os Khoisans, que se juntaram depois, se transfundiram, chegando a se tornar os Bantus e a englobar aquela região toda, e nascidamente em África, todos os nossos antepassados, e daí o desenvolvimento de civilizações separadas, depois separadas, né, separadas geograficamente, e depois da era do gelo, normalmente, muitos ficaram isolados, civilizações isoladas. Existem muitas teorias a respeito disso, como eu não sou cientista, eu não vou discuti-las, né? Mas todo nascimento, berço, África. Até chegando na Idade Moderna, Idade Média, onde todos isso que eu falei através da Ogedé, Irequé, Sugakofi, houve a necessidade de escravizar toda uma raça que foi chamada de negro por causa da palavra latina negru e da palavra preto, que significa denso escuro, porque foi encontrado um grupo que ali estava às margens desse rio escuro que tinha Ara, Awo, Dudu. E a Oduduá, mãe da pele negra, a primeira que construiu a primeira civilização, África. E daí houve o evento da escravidão, todos vieram para cá, e houve as mesclas e remesclas no Brasil, porque a nossa raça é assim, a miscigenação de várias etnias ancestrais, né? E tornou a nossa raça. Não nos diga SRD, sem raça definida. Esta é a raça da mescla. Então vamos falar agora de Iba-Orixá, para chegar no ponto que eu queria. Né? Iba-Orixá, adoradores oberinhos, os iniciados. Né? Eu soube, mas assim muito vagamente, que até não prestei muita atenção, mas vou prestar, de um grupo que está reivindicando a religião Iba-Orixá apenas para as pessoas Awon, Ara, Dudu, as pessoas da pele negra. Sim, as pessoas de pele negra, criados por Odudua, isso no começo de um período, né, aonde se difundiu para todo o planeta e transformando-se e metamorfoseando-se conforme geografia, temperatura, alimentação e meio, né? Então, pode-se fazer uma pesquisa sobre isso, né? A mutação das cores e as ramificações e os entendimentos e as divisões religiosas que aí vieram, né? Nós, de matriz africana, acreditamos no princípio, né, do Shedau Olorum e da chegada de Odudua e a reestruturação do planeta, né, com terra, com água, com montanhas, com plantas, né, que fazem parte da criação de Olorum, se vocês querem chamar de Alá à vontade, querem chamar de Deus à vontade,
porque todos levam ao mesmo caminho. Nós, de matriz africana, chamamos Olorum, né? E da matriz afro, simulou, e com a globalização, vamos trazer para o dia de hoje, então, tudo se juntando, né? E no Brasil, que é esta colcha de retalhos muito bem costurada, diga-se de passagem, trazemos a nossa ancestralidade, o pé, ou a cabeça, ou o coração, África, que é a parte do nascimento de toda a humanidade. Todo país, todo continente, toda civilização reivindica para si o nascimento da civilização. Os chineses se veem como centro do universo, inclusive o símbolo chinês, que é esse aqui, né, esse ideograma, que ele significa o meio do mundo, aonde todos nasceram, e depois ele tem esse outro símbolo, né, que significa o imperador. Isso significa China, né? O imperador que governa o centro do mundo. Assim como os gregos, o Ônfalo, né? No templo de Apolo, o Ônfalo, onde é o umbigo do universo. Os incas, mas os africanos, eles não reivindicam, eles são, né, cientificamente comprovado o nascimento das primeiras matrizes humanas. Então, nessa migração forçada, chamada escravidão, houve a miscigenação das raças no Brasil, aonde, através do nosso Ipori placenta, aonde herdamos toda a genética, né? Nessa aspiralzinha de gene, né? Nós trazemos a nossa ligação com o nosso ancestral divinizado, né? Se formos buscar 75 milhões de anos atrás a nossa avó, com certeza seria simioide, a qual nós chamamos de Lemerê, né? No Iorubá, macaco do pelo vermelho, né? Que é Elemerê, Awon, Irum, Popó. Arum, doença, Irum, cabelo. Tem a diferença. Então, o macaco do pelo vermelho, que Exu deu luz a Ibeje, filho de Odudua, deu luz a Ibeje, Exu, acasalado, que deu luz a Ibeje, os gêmeos sagrados. Toda civilização tem seus gêmeos sagrados. Pesquisem. E deu luz a Elemerê, o macaco do pelo vermelho, que deu luz aos humanos, nós. Querendo ou não, somos, sim, mamíferos, somos simioides, de uma diferença, né? Com um Eni, sopro divino, recebemos a capacidade de intelectualização, né? Vindo do... inclusive, você já deve ter visto RH, né? Rezos, né? Positivo e negativo, né? Então, o sistema RH, ele vem para pesquisar o seu rezos, né? A sua ligação macaquística, né? Rezos positivo, rezos negativo. Inclusive, o negativo surgiu de uma mutação que não se tem notícia direito. Mas isso é outro assunto científico. Então, para chegar no ponto exato, através do nosso Ipori, nós recebemos de herança a ligação com o divino. E essa ligação nos faz Ibaorixá, devido ao nosso DNA mesclado com herança ancestral, nós trazemos a ligação com o orixá, né? Somos Ogberins, muitos vão ser chamados a o axé, outros não. Mas não existe em África
a religião. Candomblé é uma religião brasileira, batuque é uma religião brasileira, tambor de mina, Xangô, tambores de mina, tambores de Xangô, e assim outras nomenclaturas, né? Para os batucangés, para os sambás, para os zefons, os minas, os congos, os angolas, essa mescla toda que veio para o Brasil forçadamente, tornando-se amigos e coligações, e se ligaram e se intercambiaram por amizade, por demanda ou por sexo. E também houve essa mescla que transformou nossa raça nessa miscigenação, aonde nosso Ipori placenta traz a herança genética ligada ao orixá, nosso ancestral. Se você for fazer uma pesquisa de ancestralidade, você vai chegar nas suas raízes, mas a raiz mais profunda está na África, na mãe África. Então, se somos todos oriundos da África, se somos todos oriundos dos migrantes que vieram para o Brasil e fizeram esta coligação e nos transferiram a gene através de casamento, de estupro. Houve horrores de coisa, qualquer civilização teve isso, mas aqui houve a escravidão, aonde houve esses eventos, como Jamaica, como Cuba, Estados Unidos, América Central, Panamá, Costa Rica, Salvador, Honduras e assim por diante. Né? Então, aqui, nessa mescla divina, maravilhosa, no nosso Ipori, nossa placenta, nascemos nós, os brasileiros, com ligação ao Ibaorixá, independente de cor de pele. Você sim vai ver pessoas loiras, de olho castanho, ou azul, ou verde. Vai ver morenos lindos, maravilhosos, de olhos verdes, né? Com uma ligação portuguesa, espanhola, negra, índia, rodando num barracão para orixá. Fé, crença, está ligado também a alguns elementos químicos, neuroquímicos, que se supõe que esses elementos neuroquímicos são despertados em um determinado momento. Já ouviram aquela situação onde a pessoa diz: recebi meu chamado, vou entrar para um convento, vou ser padre. Né? Nós também temos esse gatilho que nos desperta o nosso chamado para sermos Ibaorixá. Então, a nossa cor de pele, ela não tem uma influência generalizada. Sabe, é como quando usaram um versículo bíblico para legitimar a escravidão. Agora estão fazendo a mesma coisa, né? Baseado num itom aonde diz que Yah Agba, Yah Oduduá, Yah Omo, Awon, Ará, Dudu, a mãe das pessoas de pele negra. Só esses têm direito a ser cultuadores de orixá. Sinto muito, eu acho que a evolução, né, ela já aconteceu. Involuir cometer os mesmos erros. Quem não aproveita da escala evolutiva e entende a múltipla formulação que o mundo está criando, o mundo ele está sempre evoluindo, assim como as pessoas outrora eram apenas uma ameba no oceano do tempo e fomos nos mutando, nos transformando, nos evoluindo, e então houve uma interseção aonde
o elo perdido realmente está perdido, né? E aonde surgiu as espécimes, os denisovanos, os neandertais, os australopithecus, os erectus, semi-erectus, e até chegar no Homo sapiens e atualmente Homo sapiens sapiens, né? Então, se você é esse Homo sapiens sapiens, entenda a escala de evolução e aprenda que todas as coisas pertencem ao todo. Che da olorum, che puim messa orum. Olorum criou o universo e os planetas, o céu, e dividiu em 9, sendo planos espirituais. Existe uma similitude com os planos físicos, com os planetas. Ainda considero Plutão um planeta, viu? Para quem não gostar, foda-se. Plutão é um planeta, então temos 9. E o Sol, o centro de ramificação, doador de vida para todos nós. Então, as pessoas que não querem evoluir, sinto muito, mas a evolução bateu a porta. Aprendam que temos ligação, sim, com o axé. Sim, no nosso Ipori, na placenta de nossas mães, trouxemos a toda a hereditariedade imprimida. Somos adoradores de orixá? Temos fé no orixá? Sim, temos. E, principalmente, gostaríamos que todos tivessem fé na humanidade que os orixás criaram e regem. Porque não adianta você estar fazendo uma guerra santa pelo tom para expulsar os brancos dos seus barracões, né? Ou por querer fechar barracões de brancos, porque eles não são Iba-orixá. Então, vá aprender que todos viemos da mesma matriz, a grande nossa Iá-Agbá, mãe Odudua, Iá-Niokan Omo Exu, a mãe que teve seu primeiro filho chamado Exu, que deu Imolé ni Ibejes, que deu luz aos Ibejes, que Imolé ni Elemerê, que deu luz ao Elemerê, e Elemerê ni Molé ni ao homem. Então, somos todos filhos da mesma matriz. E como eu gosto de usar esse refrão, eu vou usar novamente. Africanos e africanas de todas as cores, nascidos em todas as partes do mundo, unidos pelo axé. Axé é união, não separação. Não, axé junta. No puim. Coba puim, ma puim, não divide. Se unam, sabe? Já temos inimigos que cheguem. E um ditado que era ouvido na escravidão: Otani mi oremi. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Não seja inimigo da sua própria espécie. Não seja inimigo da sua própria fé. Veja, viva, conceba, receba. Existe muita gente com coração puro para ser vista. Axé a todos.